Pessoal, eu queria então dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer pela participação, agradecer quem está assistindo a live, né? Vai poder seguir acompanhando, ela vai ficar salva, e principalmente agradecer aos participantes, então, que se dispuseram a vir conversar com a gente hoje e tratar desse assunto que é tão importante e para mim, especificamente, ele tem um sentido muito especial. Eu vou começar me apresentando, então. O meu nome é Luísa Oliveira, eu sou jornalista e faço doutorado no POSCOM, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Tenho mestrado em Ciências Sociais pela Unicinos e sou formada pela UFN, então em jornalismo, como eu mencionei. E hoje a gente tem, então, três presenças super legais, super especiais, então, que eu vou começar apresentando para vocês. Temos, então, a professora Graziela Scandiel, que ela é professora da UFSM e é coordenadora do projeto Inspira. Ela vai tratar um pouco mais, então, sobre o projeto também, durante a fala dela. Então, o projeto Inspira, trazendo de uma forma resumida para vocês, ele busca aproximar as mães presas e os filhos que estão, então, extramuros, né, que estão separados das mães. Esse projeto já existe há alguns anos, e como eu estava comentando com ela anteriormente, também foi a inspiração para eu ter abordado a maternidade no contexto carcerário durante a minha dissertação, durante a minha pesquisa de mestrado. A gente tem também a Thaís Loura, ela é advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Maria. E aí essa subseção, né, a OAB de Santa Maria, especificamente a Comissão da Mulher, que está encabeçando uma campanha de arrecadação de materiais de higiene para as mulheres presas do Presídio Regional de Santa Maria. Então, ela vai trazer mais informações sobre essa campanha, que é super importante, e também vai trazer algumas considerações a respeito desse tema também. E a gente tem também o defensor público e mestre em Ciências Sociais pela UFSM, o Andrei Mello. Ele realizou a pesquisa de mestrado dele também aqui em Santa Maria, no Presídio Regional de Santa Maria, com as mulheres especificamente, e ele vai nos contar um pouquinho sobre como foi essa experiência, então, e os achados da pesquisa que é intitulada A Dona da Boca, a Vendedora e a Mula, o processo de criminalização de mulheres no tráfico de drogas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu só vou trazer rapidinho uma contextualização para vocês sobre essa temática, para então situar um pouco mais sobre como funciona essa questão especificamente das mulheres que têm filhos bebês, né, no cárcere aqui no Rio Grande do Sul. Esse tema, para mim, especificamente, mas também considerando os direitos humanos no geral, ele é muito importante e acaba muitas vezes sendo deixado de lado, né? Toda a população carcerária, no geral, acaba sendo deixada de lado. Então, eu queria trazer esses dados para vocês. O primeiro deles é o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem uma unidade materno-infantil, que é a unidade em que as presas podem ficar com os bebês. Quando eu fiz a minha pesquisa, era com os bebês de até 1 ano de idade. Então, quando o bebê completava 1 ano, ele era entregue para a família. E então, o Madre Pelletier é o único presídio com ala materno-infantil. Antes, o presídio de Guaíba também possuía essa ala, mas ela precisou ser fechada. Isso, claro, diz respeito às mulheres que são presas grávidas, né? E mais especificamente em Porto Alegre. No interior, algumas são encaminhadas para a UME quando estão gestantes e algumas são garantidas a prisão domiciliar, então, para que elas possam, enfim, ficar com essa criança, né? Então, o que a gente trata a respeito disso é esse ambiente, né, em que a criança tem o seu primeiro contato, a sua primeira ambientação dentro de um presídio. A gente questiona, né? A gente sabe que para qualquer pessoa um presídio já é um local insalubre, quanto mais para uma criança recém-nascida e para gestantes que necessitam de cuidados especiais. Então, mais ou menos era essa uma contextualização que eu queria trazer para vocês. A gente sabe, né, que não estão presas apenas mulheres grávidas e com bebês pequenos, tem muitas mulheres presas que têm os filhos fora da prisão, né, crianças, adolescentes, enfim, adultos. Então, e uma das coisas que é tratada no projeto Inspira é que ele busca essa reaproximação para que o vínculo entre mãe e filhos não seja perdido. Vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais para frente, então.
E então, nesse contexto que a gente pensou essa live de hoje, em alusão ao Dia das Mães também, pensando nas mães que estão longe dos filhos ou encarceradas com eles, e como é importante a gente ter esse debate. A nossa dinâmica hoje, então, cada um dos convidados vai ter até mais ou menos 20 minutos para fazer a sua fala. No final, a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês podem mandar ela aqui mesmo no chat, né? Na parte de comentários da live. É só vocês mandarem a pergunta ali, que no final os nossos convidados respondem a vocês. A gente vai começar, então, com a fala da Thaís. E, então, fica à vontade e muito obrigado pela tua participação, pelo aceite. Imagina, eu que agradeço, Luísa, né? Boa noite a todos, boa noite aos colegas, colega Andrei, né? A professora Graziella, é sempre com muito orgulho que a gente participa dessas lives, né? Quando pode contribuir com a sociedade, principalmente quando se aborda esse tema, né? Tão importante e às vezes tão invisível, né? Perante a sociedade. Eu sou Thaís Lora, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Santa Maria, presidente também do Conselho da Comunidade da Vara de Execuções Criminais, com muito orgulho, né, o conselho que a gente participa mensalmente, onde se define o destino do valor recebido com as penas alternativas, e consegue contemplar, né, as penitenciárias através de projetos. É bem importante, construção de ala feminina, como já obtivemos bastante ganhos com isso aqui em Santa Maria. Coordeno, então, a Comissão da Mulher, composta por 19 advogadas atualmente, mulheres de garra, de fibra, né, colegas que me orgulham muito, que se inscrevem através de edital, né, para compor essa referida comissão, e nos reunimos mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, quando se podia, né, fazer reunião presencial, a gente se reunia com elas, para abordar os temas pertinentes ao exercício da profissão, né, a violação de prerrogativas que a mulher advogada sofre, né, principalmente na esfera criminal, né, nas delegacias, nas audiências, por essa questão de gênero, infelizmente. E aí travamos uma luta em defesa das prerrogativas, orientando os colegas, magistrados a respeito dos nossos direitos, conquistando muitos desses direitos, né, como para gestante, acesso ao foro sem passar pelo raio-x, estacionamento para as mulheres gestantes ou com filhos pequenos, advogadas. Então, muitas conquistas que nos orgulham, mas que são muito pouco ainda, né, pelo que a gente gostaria. E a campanha, a comissão, ela idealiza muitas ações com foco na mulher, né, a mulher perante a sociedade. A mulher, principalmente em situação de vulnerabilidade, a mulher vítima de violência doméstica. Encampamos muitas campanhas, ações nesse sentido. No início da minha gestão, em 2019, que a gente não tinha pandemia, graças a Deus, nós realizamos bastante eventos, né, mulheres na gestão de ordem, para abordar a representatividade dessas mulheres dentro da nossa instituição, a conquista pela paridade 50-50, né, tanto homens quanto mulheres nos cargos de diretoria dentro da instituição, da OAB nacional. Conseguimos essa conquista. Hoje, nas próximas eleições, teremos a paridade tão conquistada, né, que a gente lutou tanto 50-50. Dentro desse foco, tivemos mulheres na política de classe também, um evento na Câmara de Vereadores, que abordou as mulheres, né, na situação de poder. Tivemos a campanha, aderimos à campanha Vida de Mulheres Importam, que é promovida pela UFSM, pelo Politécnico, pela professora Laura, né, a professora Maria Celeste. E aí veio a pandemia, né, que a gente idealizava e imaginava que a gente, com a campanha, pudesse ir até os bairros, levar orientação jurídica, divulgar, né, a luta pelas mulheres, pela vida das mulheres, e fomos impossibilitados em razão desse vírus. E aí nós começamos a fazer lives, né, eventos internos,
devido ao crescente número de mortos e também problemas que as mulheres estavam em casa, sendo mais vítimas de violência doméstica ainda, se criou o Disque Covid, que a Comissão da Mulher Advogada participou também, que é o projeto da UFSM, coordenado pela professora Laura e pela professora Celeste, dentro da campanha Vida de Mulheres Importam. Então, a UFSM disponibilizou de um aparelho telefone celular, e a gente fazia plantões, recebendo ligações dessas mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, impossibilitadas de se deslocar, de saírem, muitas vezes em cárcere privado, e recebemos algumas ligações, né, que puderam contribuir até pela diminuição dos feminicídios e das ocorrências na DEAN de Santa Maria. E aí seguimos fazendo nossos eventos, né, a Páscoa Solidária foi um evento que causou bastante impacto, assim, na sociedade, porque nos reunimos pensando, né, numa proposta de justamente as pessoas que necessitam nessa época, né, de um alento, as crianças, principalmente, elas não têm consciência, né, de que existe uma pandemia, de que não se pode receber um presente, que os pais estão em dificuldade financeira, e a gente se reuniu e lançou a campanha Páscoa Solidária. Para nossa surpresa, foi um sucesso, arrecadamos quase 5 mil reais, e montamos mais 450 kits de Páscoa, e contemplamos a Vila dos Ventos, ali no quilômetro 3, uma comunidade extremamente carente, né, as crianças ficaram enlouquecidas recebendo, né, esse mimo, e eu acho que isso foi bem importante também, um trabalho realizado pela comissão. Fizemos a campanha do X vermelho, né, adotamos pela Comissão Nacional, para as mulheres vítimas de violência doméstica que usavam um X vermelho na mão, né, e seriam identificadas nas farmácias, e aí a farmácia ligaria direto para o 181, e aí faria a denúncia. E aí, acredito que quanto gestão, assim, seria isso, a gente tem muito mais a acrescentar, né, eu quero colocar que somos advogadas empenhadas nessas causas, que trabalhamos voluntariamente, gostamos muito do que fazemos, em defesa dessas pessoas menos assistidas, enquanto advogadas que somos, né, defensoras do Estado Democrático de Direito, lutamos, né, pela garantia dos direitos fundamentais, a gente não pode fechar os olhos, né, para tamanha desigualdade, não só de direito, como de oportunidades, principalmente num contexto geral e principalmente pela questão de gênero. E a gente sempre pensa em olhar para esses seres humanos esquecidos, rechaçados pela sociedade, principalmente quando se tornam réus, né, no processo penal, que é o foco da nossa próxima campanha, a campanha que está aí sendo divulgada, né, a nossa última campanha, né, desse mês, uma campanha alusiva ao Dia das Mães, que eu já vou falar, e a gente está fazendo a nossa parte, né, se o Estado, ele não, por N motivos, ele não faz a sua, né, se não existem políticas públicas nesse sentido, nós, seres humanos, advogadas, mulheres, né, devemos preservar a dignidade das pessoas, principalmente dessas mulheres, né, fazendo a nossa parte, exercendo empatia, amor ao próximo, e a comissão se reuniu, numa dessas nossas reuniões, e pensou em contemplar essas mulheres, né, lembrar delas no Dia das Mães. As colegas idealizaram essa campanha, no intuito de, no contexto atual, né, em tempos de pandemia, elas não estarem recebendo visitas, né, as mulheres não estão recebendo as visitas dos familiares, estão passando por necessidade, né, não estão recebendo a sacola, que eles chamam, que é com mantimentos e materiais de higiene, que vem na visitação, porque desde o início de março elas não recebem visitas. E a gente lançou a campanha Mães no Cárcere, né, que consiste em arrecadar materiais de higiene para que a gente distribua para cada uma delas em formato de kit, porque o que é a nossa proposta? Anteriormente a gente fazia, mas a gente
reunia todos os itens e fazia entrega simbólica no presídio regional. Dessa vez, em função, né, da invisibilidade, né, do esquecimento, pelo abandono delas por parte do companheiro, dos familiares, em razão do coronavírus, né, e chegando o Dia das Mães, que a gente pensou numa proposta de atingir, né, o nosso objetivo, levando esse mimo, esse presente e uma mensagem, né, que alguém lembrou delas, entendeu? Então, a gente idealizou a campanha, aproveita, né, para suprir essa demanda emergencial ali que eles estão precisando de produtos de higiene, e também resgatar um pouco da dignidade dessas mulheres, né, que perdem os seus vínculos. E aí nós estamos em plena arrecadação, confesso que a gente divulgou, fez uma divulgação nas redes sociais, né, campanha Mães no Cárcere. Inicialmente nós ficamos bem apreensivas, o nosso grupo é muito coeso, nosso grupo é muito parceiro, e eu não tinha dúvida que nós iríamos ter êxito, né? Mas no início, aguardando um retorno da sociedade, foi um pouco, já se esperava, né? Mas foi impactante no sentido de receber críticas, né? Durante a divulgação, percebemos a repulsa, o julgamento da sociedade, por serem presas, por terem cometido algum delito, por merecerem estar na situação degradante em que se encontram. E isso nos preocupou, se a gente iria obter todos os kits, né, e conseguir arrecadar, porque cada kit ele custa em torno de R$40, são materiais de higiene e limpeza, shampoo, condicionador, creme hidratante, sabonete, gilete G2, desodorante, absorvente, e isso no montante torna-se um pouco oneroso, né? Em torno de R$40 vezes 60, a gente teria que ter quase R$3.000. E nós fomos surpreendidas, né, por muitos magistrados, colegas, amigos, familiares, instituições, a parceria do Lions Clube Dores, que participa conosco dessa campanha, tanto na divulgação como na arrecadação, a Câmara de Vereadores, através dos vereadores, do presidente da Câmara, né, sexta-feira eu estarei lá, a fim de divulgar essa campanha, e nós arrecadamos muitos donativos, estamos arrecadando ainda, né, conclamamos a população para que faça sua doação. Os pontos de coleta são na subseção, ali na Alameda Buenos Aires, 323, pelo nosso Facebook, na página da Comissão da Mulher Advogada de Santa Maria, e também pelo Pix que tem, depois eu deixo com a Luísa, né, tem um Pix, pode buscar a minha rede, Thaís Lora, que vocês vão verificar ali como fazer a sua doação, 10, 15, 20 reais, a gente converte na aquisição desses produtos. E a gente fará a entrega, né, no dia 11, às 15 horas, no Presídio Regional de Santa Maria. Essa entrega será com uma confraternização, conseguimos também um valor para fazer uma confraternização para elas, e faremos a entrega individual de cada kit a cada penada. E uma mensagem alusiva ao Dia das Mães, né, como uma lembrança a elas dessa existência. Ó, queremos dizer, né, para essas mulheres que elas saibam que existe um grupo de pessoas aqui fora pensando na angústia que elas devem estar sentindo nessa situação, e eu acho que a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. A princípio, eu acho que, não sei, Luísa, se alguém quer fazer alguma observação, se eu falo meio rápido, e contamos com a colaboração da Rosaura, né, que é assistente social do Presídio Regional. Gostaríamos também de divulgar a campanha e também deixar para a comunidade santamarense que faça o contato. Quando tiver alguma doação, que busque fazer um contato telefônico com a Rosaura, peça quais os materiais que elas necessitam, porque o Estado manda, né, quando pode, não tem data, não tem quantidade, não tem item, e elas às vezes precisam, necessitam, às vezes não têm um item, e elas têm que recorrer a outros meios, então a gente se socorre a todos vocês, que quando quiserem fazer uma doação, sempre será bem-vindo no Presídio Regional de Santa Maria. Obrigada, Thaís, pela tua fala.
E acho bem interessante também da gente ressaltar da parte, né, do que tu disseste, que sem visitas elas não têm, as famílias não podem levar os itens, né, e aí fica somente a cargo do Estado, e a gente sabe que mesmo antes já era escasso os envios que eram feitos, então agora ainda mais, né, por isso tão importante essa campanha. Isso, e como funciona, Luísa? O Estado, ele manda, assim, sabonete, papel higiênico, absorvente, né? Mas não numa frequência mensal, não. Manda, tem mandado, né, ultimamente. Mas isso, a penitenciária, ela foi, né, já ela é masculina, predominantemente masculina, ela não foi pensada nas mulheres, né? Então, o homem, ele satisfaz com papel higiênico, com sabonete, às vezes nem solicita, né, pelo que eu conversava com a Rosaura hoje. Mas as mulheres, né, elas demandam demais, até pela questão, né, de intimidade, a questão desse resgate. Imagina que te coloca numa cela onde tu perde, né, toda a tua dignidade, tu te dão ali a tua roupa, que não pode ser preta, tem que ser aquela roupinha básica ali, não tem direito nem a chorar, nem gritar, né, tem que te manter ali, com mais 3 ou 4 apenadas ali, que no presídio não tem superlotação, e fazendo do limão uma limonada, como eu digo, né? Não tem absolutamente nada. Não tem shampoo, não tem condicionador, não tem creme hidratante, não tem desodorante roll-on, não tem uma lixa de unha. Então, assim, essas até alimentação, coisas mais, né, sofisticadas, não existe, né? Tem que ser levado pelo familiar, e o familiar leva no formato de sacola, que eles chamam, né? A sacola chega durante cada 15 dias, elas recebem a sacola com esses itens. E desde o início de março elas não recebem. Pode vir até pelo SEDEX, mas não há dinheiro, né? Elas não têm nem familiares, às vezes elas são abandonadas pelo companheiro. Então, pensando nisso é que a gente quis levar, né? Porque a penitenciária ela também não consegue. O Estado não manda, ninguém doou, e elas não têm como alcançar para elas. Então, quando eu fiz o contato com a Rosaura, ela ficou extremamente realizada, porque ela disse, até elas vão ficar enlouquecidas, né? Elas solicitam muito isso todos os dias, e a gente não tem como contemplar. Então, acho que levando esse kit, elas vão ficar, pelo menos por 30, 40 dias, elas vão ter até que se restabeleça essa condição que a gente sim espera, né? Que possa retomar a visitação. Perfeito, eu te agradeço a fala. Eu pensei a gente deixar as perguntas para o final, caso elas surjam, né? Que daí eu repasso individualmente para cada um de vocês. Agora eu convido a professora Graziella, então, para fazer a fala dela. E então, como eu mencionei para vocês, né? Ela é professora da UFSM e uma das coordenadoras, a coordenadora do projeto Inspira. E aí ela vai contar um pouquinho mais, então, sobre o desenvolvimento desse projeto e as atividades que eles desenvolvem também. Bem-vinda, professora, obrigada pelo convite. Obrigada. Quero agradecer, então, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre esse projeto que é muito importante para nós, né, para mim, pessoalmente, profissionalmente, para a professora Márcia, que atua comigo nesse projeto, para a Pró-Reitoria de Extensão, para o Observatório de Direitos Humanos e para a Universidade como um todo, né, que desenvolve, então, uma atividade extensionista de grande impacto na vida dessas mulheres. Bem, eu vou falar um pouco, então, quem eu sou, como é que eu cheguei, né, no Projeto Inspira, porque eu costumo dizer que eu não planejei isso para minha vida profissional, né, foi numa situação de termos uma demanda, né, da organização de atividades com crianças, e eu, pedagoga, né, estava naquele momento na coordenação do curso, e à frente de um programa de governo que envolvia muitos alunos do curso, né, então me coloquei com essa possibilidade de ir desenvolver, então, essas atividades, né, então, esse projeto Inspira, ele acontece desde o ano de 2016, né, a primeira edição dele foi em abril de 2016, e ele vem, então, acontecendo até o ano de 2019, no ano passado não tivemos, e esse ano acredito que também não teremos encontro. Ele vem sendo desenvolvido, ele é uma iniciativa, né, primeiro é importante dizer, da Polícia Federal,
em parceria com a SUSEP e com a UFSM. Nós temos outras instituições parceiras, Polícia Civil, Brigada Militar, que há um engajamento muito grande para quando a gente tem esses eventos, a gente dá o nome de eventos, né? Então, de 2016 a 2018, nós fizemos os eventos, nós da Universidade Federal de Santa Maria, e o grupo da universidade, que é da Odonto, Oftalmo, faziam outras intervenções, né, com a ida das crianças, então, na universidade, para fazer seus tratamentos. O que acontece? Nós, da área da educação, iríamos, né, e desenvolvíamos algumas atividades, ou melhor, proporcionávamos a oportunidade dessas mães, então, estarem com seus filhos. E aí, a data, né, hoje eu me preparando um pouco para fazer essa fala, a data do Dia das Mães era importante para nós. Então, o primeiro evento foi em abril, nós já tivemos em junho, mas a ideia sempre é, então, o Dia das Mães, né? Esse evento, então, acontece para o Dia das Mães, para o Dia da Criança, e em dezembro, então, a ideia do Natal, que era uma festa que acontecia no presídio e tal. Por que eu digo curiosamente? Porque nós, da educação, nós trabalhamos bastante no curso de pedagogia, né, eu sou pedagoga, e trabalho direto na formação dos nossos alunos no estágio, né, então eles vão às escolas, rede pública, muitas das escolas inseridas em comunidades de bastante vulnerabilidade, de perfil socioeconômico bastante baixo, e nós sempre trabalhamos com a ideia de que essa data, né, talvez ela não precise ser comemorada na perspectiva de que todas as crianças tenham contato com essas mães, porque algumas crianças não têm, né, os filhos de mães presas não têm, né. E aí é curioso, porque nós, na formação, trabalhávamos na perspectiva de que a data em si, né, não fosse, de alguma forma, mostrada, ou trabalhada, ou enfatizada com as crianças. Para nós, do Inspira, o Inspira, então, para o Inspira, para esse projeto, a data é importante. E é nessa data, foi nessa data que nós começamos todo o nosso trabalho. Por que eu digo que eu não planejei isso para minha vida profissional? Porque eu não tinha nenhuma ideia de como era me envolver na temática, então, da situação prisional de mulheres, né? É claro que eu sabia que existem mulheres presas, é claro que... Mas eu nunca tinha me colocado nesse lugar de alguém que quer conhecer melhor essa realidade, de alguém que quer pesquisar, que quer desenvolver atividades ali. E aí foi muito engraçado que nós, no primeiro evento, nos encontramos lá, eu e a professora Márcia. Eu não sabia que ela estaria lá, e eu com os alunos, coordenando o grupo e tal, e nós, a Márcia já tinha um projeto com as mulheres no presídio, e eu fui me apaixonando cada vez mais por esse projeto. Porque ele não objetiva somente a manutenção, ou melhor, ele não faz só, né, a manutenção, não age na manutenção dos vínculos. A gente trabalha muito na formação dos nossos alunos também. Então, de 2016 para cá, nós temos tido muitas adesões de alunos de diferentes cursos. Hoje, o grupo Inspira é um grupo de 18, 20 pessoas a cada reunião que temos, com professoras também da rede pública de educação. Por quê? Porque a gente tem encontrado também essa interface justamente na escola, né? Onde muitas vezes eu me deparava com essa situação da criança ser filha de pessoas, ter alguma pessoa da família com a situação de encarceramento, e agora, então, isso tem vindo muito mais à tona para nós. Outra curiosidade, né, e aí a gente tem estudado, tem feito já outras inserções, né, porque uma coisa é o projeto Inspira, conforme ele foi idealizado, e uma outra coisa é o que nós temos feito na universidade. Depois disso, nós montamos um programa de extensão, eu e a professora Márcia, ela coordena o programa, e eu coordeno o subprojeto que está dentro do observatório. Então, nesse programa de extensão, nós temos algumas ações que são fazer o acompanhamento da vida escolar e familiar dessas crianças também. E aí, o ano passado, que nós tínhamos como meta
fazer esse acompanhamento, ir às escolas, tentar contactar as famílias, né, das crianças, né, e aí famílias cuidadores, porque muitas vezes elas também não ficam na família de sangue, né, fazer esse acompanhamento, tentar compreender um pouco como é que essas crianças têm vivido essas transições, tanto de família quanto de escola, porque às vezes elas mudam de escola mais de uma vez no ano, porque mudam de endereço, né, não foi possível ainda, em função da pandemia, o ano de 2020 seria essa a nossa atividade. O que nós fizemos? Nós começamos a estudar mais, né, nós fizemos fizemos um outro projeto com rodas de conversa sobre situação prisional, e nós começamos, então, a buscar entender um pouco mais a situação prisional. Eu confesso que eu não sou hoje uma estudiosa da situação prisional, mas preciso me inteirar, né, de tudo isso, e nós temos encontrado, então a gente, que empiricamente nós vimos no Inspira, a gente depois estudando consegue compreender o fenômeno, né? Do que eu estou falando? De 60% das mulheres presas terem filhos, ou seja, mais da metade delas é mãe, né? Isso as pesquisas têm dito. Muitas delas, a maioria delas, é não branca, né? Elas, algumas não se autodeclaram, mas as pesquisas também têm mostrado que há, né, uma população não branca majoritária nos presídios. Elas são mulheres que sofreram violência, né? Ou na infância, na vida adulta, relacionada aos companheiros, muitas vezes. Elas são presas muito mais pelo tráfico, por começarem a atuar no tráfico, por falta de uma outra opção, né, muitas vezes porque o próprio companheiro já foi preso, e elas precisam dar conta da subsistência da família. E todos esses aspectos, eles têm vindo para nós com muito mais ênfase, porque quando a gente lá, né, eu digo assim, eu era uma antes e agora outra depois do Inspira. Por quê? Porque antes, quando intuitivamente eu dizia e trabalhava com os alunos a ideia da proteção, de que as crianças precisavam ser respeitadas sem estigmas, né, por causa das suas famílias, que muitas vezes não têm a mesma estrutura que se diz, né, de uma família estruturada e tal, começa, então, a aparecer para mim, né, para nós e para os estudantes da universidade, como dado de pesquisa e como perguntas que nós nos fazemos. Quer dizer, nós queremos ir atrás também, aqui no presídio, né, de Santa Maria, na situação mais próxima de nós. E aí nós fizemos, então, essas rodas de conversa, o que foi para nós muito, muito bom, né, o grupo se fortaleceu bastante, nós fizemos rodas de conversa, inclusive com professoras, né, no ano passado, e isso tem nos feito, assim, uma constituição de grupo diferente, né. De posse, então, desse convite para vir aqui hoje, eu busquei, então, alguns elementos mais das pesquisas ligadas, então, ao aprisionamento feminino, né, e aí, esses dados que eu estou falando, eles vêm das pesquisas que têm se desenvolvido, mas essas pesquisas, elas não são da área da educação. A maioria dessas pesquisas são da psicologia, do direito, da área da saúde. E aí, como que nós, né, eu e a Márcia, a gente sempre se coloca, então, qual é o papel da educação nesse processo, né? O nosso papel tem sido a sensibilização dos nossos alunos, sejam eles do curso de pedagogia ou não, né? Então, a sensibilização dos nossos alunos, dos diferentes profissionais que atuam com as mulheres, para que elas sejam vistas, porque, como a Thaís falou, é uma população invisível. Se as mulheres são invisíveis, as crianças também, né? Inclusive tem um texto, né, que é Pais Encarcerados, Filhos Invisíveis. Então, e a gente já leu no grupo e tal, nós precisamos nos ocupar, isso tem vindo muito para nós precisamos nos ocupar dessa temática,
né? E aí eu encontro uma possibilidade, então, de falar hoje com vocês, apesar de eu já ter falado bastante, sobre empatia e sobre alteridade. Por quê? Porque o que nós temos vivido, e desde o primeiro evento do Inspira, tem sido um processo de entender essa outra mulher, né, essa pessoa, buscando, né, a empatia, então, tentar se colocar no lugar dessa mulher que tem uma história completamente diferente de mim. E tentar olhar essa história do ponto de vista de quem não vai julgar, né? Quando a Thaís diz que receberam julgamentos, então, com essa campanha, nós já tivemos muitos julgamentos. Cada notícia que tem do Inspira, e sempre é veiculado o evento, né? Sai no diário, na televisão e tal, até a nível estadual, né? A gente já teve. E o que a gente vê? Né? As manifestações das pessoas são muitas de apreço, né, de reconhecimento de um trabalho que é importante, de resgate, inclusive, da dignidade, né, do que nós temos prezado no projeto, mas muitas manifestações também, então, de crítica, né, por quê? Porque no entendimento de uma parcela da sociedade, perder a liberdade não é o suficiente, né? E aí, quando isso chega na mulher, o que a Thaís trouxe antes é impactante, porque eu não consigo olhar para uma situação de vida, apesar de ter ido já no presídio, em que a mulher não tem o que é mínimo para o seu cuidado, para a sua saúde. E aí, a ideia de alteridade é bem importante, que é para além da gente conseguir se colocar no lugar do outro, é reconhecer essa diferença, né? Quer dizer, eu sou muito diferente, elas são muito diferentes de mim, mas elas existem. E a invisibilidade, é com a invisibilidade delas que a gente tem que brigar, né? A gente precisa dar a essas mulheres, ao sujeito que vive a situação prisional, um lugar de dignidade, um lugar de cidadania, novamente. Sabe-se que o ambiente prisional é árido, sabe-se que os processos de ressocialização muitas vezes não acontecem, mas um projeto como o Inspira e a nossa caminhada nas ações extensionistas na universidade tem nos dito bem diferente disso, tem nos dito que nós precisamos nos ocupar, sim, dessa realidade da mulher presa, da mãe que está presa e não vê os seus filhos, e da mulher que tem os seus filhos na escola. Ou seja, enquanto ela não pode estar com seus filhos, nós precisamos estar... quem se ocupa, né, então, do trabalho com a infância precisa estar muito próximo, precisa protegê-la, precisa fazer com que ela tenha uma infância o máximo possível positivamente, né, positiva, afetiva. A gente precisa prover isso. A escola precisa ser um lugar acolhedor. Nós, na formação, temos feito isso. E aí, quando o Vitor me convidou para vir aqui, né, eu disse, quem sabe eu falo um pouco de como eu vejo essas mães, né? Eu vou falar rapidamente de como é o nosso encontro lá com elas. Nós chegamos, organizamos todo o ambiente, deixando espaço para esse vínculo, então, para que elas possam brincar, para que elas possam interagir, para que elas possam sentar com as crianças, para que elas possam, tem algumas que tiram até uma soneca depois do almoço. Nós, universidade, e toda a equipe de apoio chega antes. Logo em seguida chegam as mães, né? Eu costumo não dizer presas, as mães, elas são mães, e quando nós as vemos na rua, elas são mães do Projeto Inspira, né? Eu não consigo, né? Pela minha caminhada, não consigo chamá-las de presas, né? Então, para mim, elas são as mães do Inspira. As mães chegam e elas têm algo que é
algo que é, assim, impactante. É o dia em que elas podem se arrumar, é o dia em que elas podem pintar a unha, é o dia em que elas chegam com o cabelo bem penteado, com chapinha, né, e tal. É o dia que elas podem, então, elas se preparam para ver os filhos. A Rosaura e a Renata, né, que são da SUSEP, elas sempre nos dizem, é uma ansiedade, é uma vontade de estar com seus filhos que é tremendo, é muito grande. E aí, a gente vê que cai por terra também aquele outro discurso de uma parcela da sociedade que, quando a mãe cometeu o seu delito, não pensou nos filhos. A gente ouve muito isso, a gente lê muito isso. E, na verdade, é muitas vezes por causa dos filhos que elas fazem. E é esse filho, essa criança, que elas querem ter com elas. Pelo menos nesse dia. Então, eu vejo o projeto Inspira como uma alavanca, né, que tem nos feito como universidade a atuar nessa realidade. E algo que talvez seja primordial é a nossa mudança de perspectiva. Minha, como professora formadora, de outros profissionais que estão na universidade, dos nossos alunos, né, e até, muitas vezes, no diálogo com as pessoas que trabalham no Inspira e que se envolvem na perspectiva da segurança e tal, também tentar olhar para essa pessoa de forma diferente, porque naquele dia ela é mãe, é só o que ela é. E eu tenho trabalhado com os nossos alunos, dizendo a eles, vocês se imaginam, de maio a outubro, não tendo possibilidade nenhuma de mudar a perspectiva de olhar de vocês, ver sempre as mesmas pessoas, ficar sempre no mesmo lugar? Essa é a prisão, né? E essa é a vida delas. O que acontece na nossa vida de maio a outubro é uma gama de experiências. Para elas é, de um encontro ao outro, o mesmo. Mas elas são as mães, e elas têm esse direito. Eu acho que a nossa contribuição tem sido importante. Eu penso que o projeto, com a continuidade, tem todo é muito bom, né, que aconteça, mas, né, talvez a nossa perspectiva como universidade seja cada vez mais falar sobre isso, sobre as mães presas. Professora, muito obrigada pela sua contribuição, e acho muito interessante quando a senhora comentou que boa parte da sociedade tem uma visão muito errada das pessoas que estão presas, né? Como se fosse aquela pessoa, aquele monstro, e elas não percebem. Quando tu vai no presídio, tu vê que são pessoas normais. E aí foram circunstâncias da vida, né, e diferentes para cada um, mas que são pessoas como a gente, né, e aí justamente por isso a importância de não julgar e de poder, a questão da alteridade, né, de ver o outro também, e também ver o outro a partir do seu lugar, né, e não só do nosso, não só do lugar empático, mas também vendo o outro a partir do lugar em que ele está. Muito obrigada pela sua participação, então. Agora a gente passa para o Andrei, então, né, como eu falei, ele é defensor público e também pesquisador nas ciências sociais, então ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele e gostaria também, se tu quiser comentar um pouco sobre a tua experiência profissional também, né, o que tu tem visto durante esse período, então, enquanto advogado e também enquanto defensor público. Obrigada pela participação. Perfeito. Boa noite, Luísa, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer muito grande retornar a Santa Maria, ainda que na forma virtual, né, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né, permaneci por 6 ou quase 7 anos em Santa Maria, depois mais um tempo ligado com o FSM no ambiente de pesquisa por ocasião do mestrado. Tenho 2 filhas santamarienses, então são sementes que estão plantadas e vão frutificar e vão crescer aí por um longo tempo, né. Eu te fazer uma saudação à companheira também de lida forense, a doutora Thaís Lor, né, presidente da Comissão da Mulher
advogada da OAB, da subseção de Santa Maria. Fazer uma saudação também bastante especial à professora Graziela Scandiel, e escutava a sua fala, professora, e lembrava de alguns episódios da minha pesquisa, e eu conheci o projeto durante a pesquisa, porque eu entrevistava as mulheres que se encontravam encarceradas, e sempre surgia o tema maternidade, era algo muito presente, e mais do que isso, era algo sempre muito doloroso. Invariavelmente, as lágrimas surgiam no momento onde a maternidade ela era tratada na nossa conversa lá no cárcere. E acabei lembrando aqui que essa falta de compreensão que as pessoas às vezes têm das mulheres encarceradas, das mães que se encontram encarceradas, e essas relações que elas possuem de afeto com seus filhos, e que as motivações são variáveis, na pesquisa a gente pode ver, mas muitas vezes essa mistura da maternidade com a miséria, com a privação de recursos materiais, ela é um ingrediente muito forte que as leva até a mercancia de drogas. Eu lembro de uma frase que me marcou muito, que foi de uma mãe que ela já havia sido condenada por tráfico de drogas, inicialmente por causa das relações de afeto com o marido, que primeiro entrou no tráfico de drogas, e no segundo momento, ela sai, ela cumpre a parte da pena dela, ela progride de regime, e ela me conta que atravessava Santa Maria a pé, saía muito cedo, que ela tinha que pernoitar no presídio, e ela se deparava com os filhos dela numa situação de penúria. E lá pelas tantas, um sujeito surge nesse contexto e diz, olha essa situação, vamos vender de novo, tal. E ela recusa. E ela chega em casa todos os dias e vê os filhos dela, ela diz, não tinha nem um pedaço de pão para dar para os meus filhos. E ela me olha e diz assim, olha, quando o filho pede, a gente não tem o que dar. E daí ela diz assim, por causa dos meus filhos, eu arrumei mais tantos anos de cadeia. Né? Então, a maternidade, pelo menos na pesquisa, ela apareceu, eu acho que isso é muito evidente. Ela é algo muito presente nesse processo de criminalização de mulheres, especialmente no tráfico de drogas. Eu vou tentar aqui trazer algumas questões, misturando um pouquinho a atividade profissional, um pouco do que eu vi na pesquisa, uma pesquisa que provavelmente aí no mês de junho eu inicio o doutorado até aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possivelmente vou dar continuidade a entender um pouquinho mais esse fenômeno de criminalização das mulheres no contexto do tráfico de drogas. Mas sempre me angustiou. Eu tenho já de vida profissional, estou fechando 22, 23 anos, e um pouquinho mais de uma década eu fui capitão da Polícia Militar. Então, eu costumo dizer que eu conheço razoavelmente bem aquela interação social que ela ocorre lá, muito efêmera, que é a abordagem policial do cidadão com o Estado policial. E às vezes numa fração de segundo se define uma conduta típica, uma conduta que é descrita como um crime numa lei penal, e depois, nesse segundo momento da minha vida profissional, eu acabo então ingressando na Defensoria Pública e sempre fazendo defesa criminal. E eu percebo, pelo menos em parte, esse fenômeno que é o do encarceramento feminino. Começa a surgir em todas as comarcas por onde trabalhei, um número muito grande de mulheres acusadas de tráfico de drogas. Isso foi me causando uma certa angústia e foi trazendo um pouco até para o debate uma outra frase que é de um grande jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, que perguntava, todo acusado tem defesa, resumindo um pouquinho a frase dele, e ele diz o seguinte, olha, a gente precisa compreender os dramas da vida humana. E isso era essa angústia que me gerava, porque eu sempre, além de fazer defesa criminal, que é algo muito técnico, eu sempre tive a vontade de enxergar um pouquinho mais além. E a pesquisa me permitiu isso. A pesquisa me permitiu, inclusive, ter emoções que eu jamais teria sentido num ambiente de forense, num ambiente de técnica, de exercício de técnica jurídica, de exercício de defesa, porque ali a gente quer se preocupar com aquilo que vai servir para a defesa no âmbito do processo penal, e
o espaço de escuta da vida dessas mulheres ele é extremamente reduzido. Então, compreender toda essa jornada de vida das pessoas era algo que eu sentia necessidade, e essa necessidade ela acaba sendo razoavelmente suprida dentro da pesquisa, então, no mestrado em Ciências Sociais. Aproveito aqui para deixar um abraço, né, para o meu orientador, professor Francis Moraes de Almeida, que me conduziu por essa jornada durante a pesquisa. Um abraço também para a professora Monalisa Siqueira, são 2 grandes pesquisadores com quem eu mantenho contato ainda, aí de Santa Maria. Mas, então, e aqui eu vou pegar um exemplo aqui para começar um pouquinho a ilustrar esse processo, não de criminalização, mas a gente pode chamar até um processo de desumanização que nós temos em relação às mulheres no âmbito do processo criminal, no âmbito da criminalização. Em 2014, talvez alguns vão recordar, uma notícia que circulou no Brasil, que causou para alguns, pelo menos a gente espera, né, um impacto, que é uma mulher que está algemada, vamos dizer assim, acorrentada à cama num processo de parto, né, um trabalho de parto. E aquilo ali, ela causa um debate no cenário nacional, ela parece que traz à tona um pedaço desse grande iceberg, que é o encarceramento feminino, demonstra para o Brasil essa desumanização em relação às mulheres que estavam, como disse a professora Graziella, né, invisíveis dentro do ambiente carcerário. Isso, inclusive, provoca modificação na legislação processual penal, não permitindo que mulheres sejam submetidas ao trabalho de parto nessa situação de brutalização, né, de verdadeiro retorno à barbárie, né, como se fosse preciso uma lei penal para que obrigasse um cidadão a tratar um outro cidadão de forma humana e num momento tão belo para as mulheres, que é a questão do parto, né, como se precisasse, então, de uma lei penal. Mas como é que a gente chega, né, em pleno 2014, século XXI, quando a gente está aí fazendo inúmeras questões em termos de tecnologia extremamente avançadas, a civilização ela avança bastante em alguns termos, mas em outros parece que sempre há um retrocesso, há sempre uma ligação muito forte com o passado, né, que nos deixa verdadeiramente agrilhoados no passado, né? E eu costumo dizer que quando a gente vai fazer muitos ou quase a totalidade dos debates no Brasil, para a gente entender alguns fenômenos sociais no Brasil, a gente tem que pensar em termos de regime escravocrata, porque é um princípio estruturante da sociedade brasileira. Nós temos aí praticamente 350 anos de escravidão no Brasil, e as nossas relações de poder, nossas relações sociais, elas são fortemente regidas por esse período, né, da história do Brasil. Então, eu costumo dizer para a gente entender um pouquinho como é que, de uma hora para outra, a gente se vê enredado nesses processos de desumanização das mulheres, como é que a gente chega em pleno século XXI no máximo encarceramento de mulheres, porque até 2006, antes da Lei 11.343, que é a nossa atual lei de drogas, nós não tínhamos esse volume tão grande de mulheres acusadas de tráfico de drogas, mulheres condenadas por essa prática delitiva. Como é que nós acabamos tendo que construir 3 ou 4 novos presídios femininos aqui no estado do Rio Grande do Sul? Como é que essas questões elas surgem em tão reduzido espaço de tempo, se levarmos em conta a questão carcerária no Brasil? E eu tento fazer esse retorno, então, ao início do nosso regime escravocrata e perceber que algumas relações de dominação elas ainda persistem na sociedade brasileira. A gente for observar, 1530 chega primeiros escravos chegam no Brasil, e aqui se instala o que nós podemos chamar, no âmbito de controle social, de economia política do castigo, ou seja, a metrópole Portugal não tinha um aparato
estatal para poder fazer o controle da massa de escravos, então ela delega isso aos senhores de escravo, que o fazem por intermédio de um controle agressivo de corpos. Castigo. Castigo exemplares, castigos que mais do que... castigos que, como é que eu posso dizer? Castigos que faziam parte, que tinham a função de reproduzir as relações produtivas da época, ou seja, eu precisava castigar aquele escravo para que ele, enfim, para ele produzisse, né? Então essa dominação agressiva de corpos, e se a gente fazer um rápido retorno ao presente momento, nós vamos perceber até hoje, quando as mulheres vão visitar os seus companheiros no presídio, o que é que nós tínhamos até bem pouco tempo, e ainda temos, né, que é a revista vexatória. Mulher despida, se abaixa, para ser inspecionado o canal vaginal, o canal anal. Então, esse controle agressivo de corpos, ainda nós temos isso muito presente na sociedade brasileira. Nós temos na própria abordagem policial, o que é a nossa abordagem policial, onde é feita a categorização de uma pessoa enquanto traficante de drogas. Se não, controle agressivo de corpos, levanta a mão, vai para a parede, afasta as pernas. Então, nós herdamos dessa economia política do castigo, onde se tinha, então, a manutenção de um regime escravocrata por intermédio de controle agressivo de corpos, né? Isso ainda está presente na sociedade brasileira. E outros fatores vão fazendo parte desse contexto que vai desaguar nesse processo de criminalização da lei de drogas. Nós temos, por exemplo, ao término do regime escravocrata, nós temos, em relação à população negra, homens e mulheres, a categorização deles como suspeitos. Nos discursos policiais do período da abolição da escravatura, demonstrando um medo da sociedade brasileira em relação aos ex-escravizados, ele é todo marcado pela suspeição, uma distribuição indiscriminada de suspeição, que até hoje ela é reproduzida. Nós vamos pegar, por exemplo, Rio de Janeiro, isso fica muito presente, porque a imprensa nos traz isso de uma forma muito mais forte, espaços sociais onde a pessoa, para sair daquele território e rumar para outra, ela passa por verdadeiras fronteiras internas guarnecidas militarmente, onde ela sempre tem que passar pela abordagem policial ou pela abordagem das forças armadas e ser submetida novamente a todo esse controle agressivo do corpo, né? Levanta as mãos, tem o corpo todo ele inspecionado. Então, a gente vê que em pleno século XXI, 2021, a gente já com alguns anos de Constituição de 1988, nós temos verdadeiros espaços de exceção, onde nós não temos, por exemplo, lá, se eu revisto uma pessoa, faço a busca pessoal, toda vez que ela desce do morro de forma indiscriminada, eu estou dizendo que nós não temos ali, por exemplo, o princípio da presunção da inocência. Eu estou dizendo, portanto, que ali a Constituição Federal não tem os seus efeitos em termos de máxima efetividade. Eu estou dizendo que ali, então, nós temos um espaço de exceção. E é nesses espaços de exceção que a Lei de Drogas, de 2006, ela encontra um terreno bastante fértil para promover esse encarceramento bastante volumoso de mulheres no Brasil. Porque eu tenho, então, a possibilidade de não distribuir direitos constitucionais e garantias constitucionais, eu tenho espaço onde eu não tenho efeitos de princípios constitucionais, eu tenho ainda a possibilidade de fazer aquilo que se realizava lá no regime escravocrata, que era o controle agressivo de corpos. Ainda eu posso utilizar dessa tecnologia de controle social. Então, tudo isso se encontra na Lei de Drogas, que permite uma indiferenciação muito grande
em relação a 2 tipos penais, que é o posse de drogas para consumo pessoal e o tráfico de drogas. Como eu disse antes, numa interação policial muito rápida, que dura poucos minutos, às vezes segundos, é distribuída a categoria de traficante ou de posse de possuidor, né, de consumidor de drogas. Isso tudo, ela aparece, então, nessa pesquisa. Ela, por exemplo, ela dá conta que praticamente não existe investigação policial para categorizar a mulher enquanto traficante de drogas. E isso é um problema muito sério, porque nós estamos falando aqui de um único tipo penal. Isso é algo que a sociedade brasileira não se deu conta, porque nós temos um único tipo penal, uma série de legislações penais, uma série de categorias penais, de modelos penais, de crimes, mas apenas um é responsável pelo encarceramento de 2/3 de mulheres. Que fenômeno é esse? Que um único tipo penal consegue, de uma hora para outra, como um passe de mágica, tornar uma parcela das mulheres brasileiras criminosas, né? Então, isso é um debate que ele precisa ser realizado. Nessa pesquisa aparece também algumas questões que a gente vê nos estudos em relação aos feminismos, né? Que a gente vê a emancipação da mulher. Quando eu falo a dona da boca, nós percebemos mulheres que se ocupam da venda de drogas e colocam homens a trabalhar, né, dentro de pequenas organizações, mas elas exercem uma liderança, exercem um cargo de chefia, né, a própria questão da vendedora. Existe algo também que é muito dramático, aparece na pesquisa, que é uma incompreensão do sistema de justiça, da reificação da mulher. E eu exemplifico aqui com a mulher que vai visitar o seu companheiro, ela cede o seu corpo para colocar droga. Eu lembro de um julgado onde o desembargador diz o seguinte: não, essa mulher ela poderia ter procurado a autoridade policial para fazer a denúncia, que ela estava sendo coagida, que ela estava com limitação na sua voluntariedade. Como assim? Nós levamos um século para construir uma rede de proteção para delitos no âmbito de violência doméstica, para poder conseguir com que a mulher ela pudesse denunciar o seu agressor. Agora nós vamos exigir isso de uma hora para outra dela, sem que ela faça a denúncia, isso colocando-se em risco de morte muito presente, que ela faça a denúncia de uma organização criminosa. Porque se ela não levar a droga lá, que provavelmente ela seja destinada à organização criminosa que seu companheiro está envolvida, isso implica em sanções que hoje nós temos literatura que apresenta, que é a questão dos tribunais do tráfico. Então, isso tem reflexos muito, muito duros para essas mulheres, né? Nós temos também, quando eu falava em emancipação, a vendedora, encontramos ali a questão de anomia social muito grande, que são mulheres, e a miséria, agora eu acabei de recordar, que são mulheres que foram, na pesquisa envolvendo Santa Maria, que são mulheres que foram criminalizadas sempre na periferia de Santa Maria, ou seja, aparece isso muito evidente na pesquisa, a questão da anomia social. São mulheres sem perspectiva, sem alternativa de vida, que encontram na venda de drogas uma possibilidade de seguir em frente dentro dessas metas que o sistema de capital impõe de forma muito violenta às nossas mulheres. Bom, são essas considerações, assim, de uma forma bastante superficial, né, que me causaram angústia, assim, nessa minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica. Andrei, muito obrigado pela tua fala. É muito importante a gente trazer essas informações também, né? Informações que são coletadas de dentro de um presídio, para que as pessoas tenham esse conhecimento também. E aí, agradecendo a presença de todos vocês, eu vou fazer a primeira pergunta, então, e vou aproveitar, então, e direcionar para o Andrei, já que foi o último a falar. Algumas dessas questões que tu trouxeste, né, na tua fala,
eu constatei durante a minha pesquisa também, né, durante a dissertação, e achei isso muito interessante, porque a gente vê similaridades apesar de cidades diferentes, né. E uma das questões que eu abordei, então, foi uma das teorias dentro do feminismo, que é da interseccionalidade, porque a gente vê muito dessa questão, né, que envolve, então, eu abordei especificamente a questão de gênero, raça e classe, porque a gente sabe que são, né, tratando de mulheres, então, na questão de gênero, mas a gente vê que mulheres negras são presas proporcionalmente em maior quantidade do que mulheres brancas, mesmo se a gente analisar cidades como Santa Maria, que a população é majoritariamente branca, se a gente analisa numa proporção, existem mais mulheres, mais homens negros presos. E também a gente sabe que são de classes populares, né, que não são, a grande maioria dessas pessoas são pessoas que enfim, justamente como tu mencionou, que não tem condições e acabam sem alternativa. Eu queria te perguntar, então, o que tu percebeu em relação a isso, né, se tu pudesse adentrar um pouco mais a fundo, o que tu observou em relação a esses entrecruzamentos, né, de opressores, enfim, dentro da tua pesquisa, e que tu acha que seja importante de mencionar? Sim. Eu não... até não que seja um arrependimento, mas talvez isso vá surgir, pelo menos foi até o projeto que apresentei durante a seleção agora para o doutorado, foi trabalhar também com a categoria raça. Mas isso apareceu, ela não foi um objeto central da pesquisa, mas apareceu o racismo enquanto de uma forma não tão direta no processo de criminalização, mas em algum momento eu recordo que ela tentava, a mulher, ela tentava argumentar dizendo que ela não era traficante de drogas, que era apenas usuária, e ela escuta a seguinte frase de um policial: tu é uma mulher negra, quem é que vai acreditar em ti? Então, de uma forma muito, muito forte, a gente vê toda essa herança escravocrata ela surgir. A questão que surge, que foi algo também que chamou muita atenção, é o gênero, né? Porque os homens, nos processos, eu selecionei 27 acórdãos, e os homens, eles eram criminalizados de uma forma menos intensa do que as mulheres. Vejam bem, o espaço social onde as mulheres foram criminalizadas, muitas vezes elas estavam relacionadas ao ambiente doméstico, né? Então, em algumas vezes era mais fácil, vai fazer uma abordagem policial, quem é que estava em casa, muitas vezes, até pela questão da maternidade, estava em casa a mulher. E daí não se evoluía, não havia investigação, e mesmo quando eu me deparei com investigação, que foram raras as vezes, não houve qualquer movimento investigatório de buscar a responsabilidade desse homem de trás, que era realmente quem era o responsável pela droga, quem era o traficante. Aparecia o nome da pessoa ou essa informação. Eu lembro de um caso de mula, onde a menina é contratada para vender, ela até fala, por R$50 eu arrumei 15 anos de cadeia, né? Ela vem buscar droga em Porto Alegre, e existia um homem por trás, organizando aquele esquema de busca de droga. E pelo menos no âmbito da pesquisa, e naquilo que eu pude também levantar alguns dados, ele sequer foi investigado. Ou seja, o sistema ele se contentava, em termos aqui de discriminação de gênero, com essa troca, né? O tráfico de drogas me entrega uma mulher muitas vezes reificada, né? E eu, para aquele caso, eu não vou mais adiante. Essas questões de gênero, como aparece lá naquela caso do desembargador ali, que ela deveria denunciar, eles o direito penal ele não avança para observar essas discriminações de gênero que as pesquisas demonstram, né? E acabam, por exemplo, uma mulher que está em casa, e é isso do ponto de vista de responsabilidade penal mesmo, que ela está em casa lá, ela sequer teria uma conduta criminosa.
porque a droga não era dela. Mas mesmo assim, daqui a pouco, dentro de uma organização criminosa, no caso dessa mulher que desempenhava a função de mula, de transportadora, ela talvez tivesse uma participação de menor importância, com um resultado em matéria de quantitativo de pena muito menor, se fosse identificar aquele, que aqui é um linguajar bem jurídico, que efetivamente tinha o domínio do fato, que era o senhor de toda a conduta criminosa, que sequer foi investigada. Mas as categorias aparecem de forma muito clara: gênero, raça, né? E classe é muito forte. Obrigada pelas suas considerações, então. Eu vou pedir para a professora Graziella explicar um pouquinho mais detalhadamente como que são os encontros, né, entre mães e filhos do projeto. Né, eles não puderam ser realizados por conta da pandemia, mas anteriormente, né, a esse período, como que eram assim as atividades desenvolvidas, quantas mães, né, como que era feita essa escolha, enfim, mas para trazer um pouquinho mais a fundo sobre essas questões do projeto, especificamente nos encontros. Então, Luísa, os encontros, eles aconteciam fora do presídio, né, 2 encontros fora do presídio, e o encontro do final do ano é uma festa no presídio. A ideia sempre foi trabalhar com 10, 12 mães, né? Quando nós tivemos 15 mães, nós tivemos um número muito maior de crianças, né? Que é o que a gente também observa, elas têm mais de um filho, 2, 3, 4, né? E também são julgadas por isso, né? O encontro, ele começa às 8h30, 9h da manhã, vai até às 16 horas, então, e aí tem o almoço no local, tem toda uma equipe que faz, né, toda a alimentação ali, as crianças e as mães lancham, almoçam, ficam juntas o tempo todo, né. As nossas atividades ali são mais de interação, então, proporcionar essas interações, nós levamos brinquedos, nós levamos instrumentos musicais, nós levamos possibilidades de interação entre elas, né. Tem atividades de escovação também, o pessoal do odonto vai, tem a oftalmo, né, que é a equipe que vai lá também faz o teste nas crianças e tal, algumas crianças já foram encaminhadas para, já tem óculos, estão usando e tal, e as crianças, esse é um recorte bem interessante que a gente acabou fazendo, né, de início era crianças entre 2 e 12 anos, né. Aí, o que aconteceu? Nós tínhamos dois filhos, né, participantes, que tinham 12 anos quase, né, finalizando a idade. E aí, nós definimos, né, que então nós poderíamos aumentar para 14 anos, porque não seria interessante para nós deixar aqueles 2 meninos fora, porque passaram um pouco da idade, né. E, então, crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, e teve uma situação, assim, que a gente até ficou bem impactada, né, de uma mãe que havia tido o bebê, e eu não lembro muito bem qual foi a história. Na verdade, a gente consegue conversar um pouco com elas, mas algumas coisas não são ditas. Tem umas que se abrem muito com a gente e tal, porque naquele dia é um dia, né, festivo, de alguma forma, para elas, mas tem outras que, né, e essa não era uma pessoa, eu acho que a gente não teve tanto contato, mas ela foi uma pessoa que, quando recebeu o filho, pegou o bebê de colo, ela perguntou: esse é o meu? Ou seja, ela tinha se separado da criança com ele muito pequeno, né? E aí, o que acontece? Que é outro dado, né, que a gente tem visto, que não só na pandemia, elas recebem muito pouco visita, né, das crianças, principalmente, porque é muito caro o deslocamento. Então, para uma avó, para uma tia, para uma madrinha sair e levar 3 crianças, 4 crianças, é muito oneroso, né, para a família. Então, acaba que algumas só viam o filho naquele dia, né, em maio e outubro. Tivemos mães que participaram em todos,
uma ou duas mães em todos os eventos que nós fizemos. Tivemos mães que participaram de um e muito, para nossa alegria, não estavam mais presas no próximo, né? Daí a gente às vezes perguntava, né? Não veio? Não, ela saiu, né? E a gente ficava muito feliz com isso, porque na verdade a gente nem gostaria que elas estivessem mesmo. A gente gostaria, talvez, de trabalhar assim, ó, com a rotatividade muito grande, para que a gente soubesse que elas estavam, então, construindo uma outra trajetória de vida e tal. Mas muito interessante, assim, tem coisas muito legais, os desenhos das crianças, a forma como as mães acolhem, sabe? Tem uma imagem, assim, de uma criança, a mãe fazendo cafuné, assim, dormindo, né, depois do almoço, assim, deitadinha, sabe? Aquele soninho, assim, ó, de 10, 15 minutos que tu consegue fazer e que tu não consegue fazer sempre, consegue fazer só ali. Enfim, né, são histórias. Muito obrigada. Eu acho esse projeto realmente ele inspira muito, né? Ele é uma inspiração para todos. Então é sempre bom ouvir falar sobre ele e saber que, apesar de todas as dificuldades, ele segue, né? Mesmo que talvez tenham os encontros agora por causa da pandemia, mas que vocês ainda seguem se encontrando, mesmo que virtualmente, entre as pessoas que estão desenvolvendo o projeto. Eu vou fazer uma pergunta para a Thaís, na verdade, que eu gostaria só que tu pudesse reforçar o convite, então, para as pessoas fazerem as doações, né? Me reforçar até que dia que pode ser feita essa doação e onde. E aí, depois, por último, eu vou encerrar, então, com mais uma pergunta para o Andrei. Mas, então, se tu puder, Thaís, só nos reforçar até quando e onde que as pessoas podem fazer as doações daí. Teu microfone está mutado. Obrigada, Luísa, pelo espaço, né, porque para que a gente possa divulgar essa nossa ação, essa nossa campanha, que, como eu falei no início, ela teve um pouco de repulsa da sociedade, mas depois ela nos surpreendeu, né, hoje, talvez pela construção que a gente tenha, né, feito, as abordagens, né, a troca de conhecimento, a gente conseguiu dirimir um pouco, né, esse preconceito. E a nossa campanha, então, está ativa, né, a gente vai receber as doações até sexta-feira, agora, em função de que a gente optou pela data o presídio nos deu a data de 11 e 18, e a gente optou por 11, por ser mais próximo ao Dia das Mães, né, então, na segunda, dia 10, a gente vai organizar os kits, e no dia 11, na terça, a gente distribui. Então, as nossas doações vão ser aceitas até sexta-feira. Os postos de arrecadação são na OAB, subseção de Santa Maria, na Alameda Buenos Aires 323, e na loja Simaco, na Avenida Rio Branco. E contato conosco através da página da Comissão da Mulher Advogada. Temos a divulgação no nosso card com Pix, recebemos doações em dinheiro que são convertidos em produtos de higiene, e somos muito gratos a cada contribuição, pelo menos na divulgação, né, a gente fica muito feliz quando a gente percebe que um colega talvez não contribuiu, mas compartilhou na sua rede social, né, divulgou a nossa campanha, porque isso também é uma forma de ajudar e ajuda muito, quando a gente tem esse tema, a gente aborda esse tema, a gente fala, né, a gente vai construindo, né, essas pontes que talvez um dia a gente consiga, né, que as pessoas não tenham tanta repulsa para essas pessoas que estão cumprindo uma pena. Obrigada e parabéns pela iniciativa também, né? A gente sabe o quanto é importante e quanto esses produtos de higiene vão ser essenciais para a vida dessas mulheres, né? Então, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Bom, e agora então a gente vai para a última pergunta, acredito que seja, não surgiu mais nenhuma. É para o Andrei, então, né? A pergunta é da Manuela. Ela diz assim: professor Andrei, no decorrer da pesquisa, o senhor conseguiu identificar se essas mulheres ainda atribuem a responsabilidade pelo ingresso no tráfico a relacionamentos prévios com homens já envolvidos? Né? Então, se a maioria tinha a ver com relacionamentos prévios, ou se também existe essa protagonização da mulher também dentro do tráfico de drogas, né? Bom, não, eu não posso afirmar que a maioria das mulheres adentra no tráfico de drogas por causa
dos vínculos afetivos. Mas aproveitando a pergunta, eu acho que tem 4 questões assim, bem interessantes. A primeira delas é que a gente tem que, quando a gente olha para dentro, vai fazer uma análise de um processo penal de autos, a gente tem uma visão muito míope daquilo que acontece ali. Por exemplo, né, o tráfico de drogas é algo extremamente violento. Se a mercancia de drogas em si ela é um negócio consensual entre o consumidor e o vendedor, nós temos disputas subjacentes de extrema violência, que inclusive redundaram na criação, na formação de coletivos criminais, de facções criminais extremamente violentos no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e no Brasil afora. Então, muitas vezes essa informação da mulher atribuir ao companheiro, ao marido, uma responsabilidade pelo tráfico de drogas, ela não vai vir à tona. Porque existem normas, né, não jurídicas, né, que regem essas relações. Nós temos, como eu disse, então, a mulher que sim, que ela adentra ao tráfico de drogas por causa do marido é preso, né, e aí ela tem que dar conta daquele ponto de venda de drogas, porque ela tem que prover o sustento do marido dentro do ambiente carcerário. Ser criminalizado envolve custos, isso exige necessidades materiais da própria família, e às vezes não surge outra opção. E aqui, quando nós falamos em tráfico de drogas, também nós temos que fugir daquela romantização do Netflix em relação ao Pablo Escobar. Nós estamos falando em tráfico de drogas extremamente miserável, pessoas extremamente pobres, baixíssima quantidade de droga apreendida e dinheiro, então, conta bancária, por exemplo. Em nenhum dos casos que eu me deparei, tanto nas entrevistas quanto nos acordos selecionados, existia conta bancária. As pessoas não tinham dinheiro suficiente para fazer movimentações bancárias. Minto, um caso havia movimentação bancária. Uma outra questão que surge também muito clara é a mulher protagonista da sua vida. Aqui nós enxergamos hoje mulheres ocupando espaços sociais onde antigamente elas não ocupavam. Isso também, né, se transporta para o tráfico de drogas. Então nós tivemos sim até essa que eu chamo de a dona da boca, né? Ela carregava uma visão quase que empresarial, de liderança empresarial. Até no início, quando a primeira conversa com ela, assim, a suspeita que levantava é que eu estava diante de uma grande traficante de drogas. Mas que depois a gente vai ver que a miséria fazia parte, algo até que surge, que eu fui até encontrar, uma pequena curiosidade aqui, que eu fui encontrar a resposta na Beauvoir, que essa questão dela conseguir instrumentalizar homens, para serem os vendedores, para serem os mulas da sua pequena organização criminosa, né? E ela, antes de ela adentrar no tráfico de drogas, ela havia trabalhado muito tempo na prostituição. Então, e a Beauvoir tem uma passagem que ela fala isso, que a prostituta ela tem estratégias de reificação do homem, né? E isso, então, também me parece assim que era uma das explicações que eu encontrei para esse, abre aspas, né, uma aspas muito grande, né, para esse sucesso dela enquanto uma liderança no âmbito do tráfico de drogas, né? E uma outra questão que é muito problemática, que envolve de uma forma muito robusta o tráfico de drogas, os erros, vamos chamar assim, erros de identificação de categorias. Porque, como eu disse assim, ter em depósito pode ser tanto posse para consumo pessoal como o tráfico de drogas, e se eu tenho baixa quantidade de drogas sempre apreendida, pequena quantidade de dinheiro, eu estou sujeito, né, a um cenário onde a polícia ela cometa alguns equívocos na identificação da conduta criminosa. E esse é um dos problemas gravíssimos que nós enfrentamos. Há pesquisas aí que apresentam de uma forma muito, muito clara
esse problema de distribuição de etiquetas penais, né? A pessoa era... isso eu escutei também algumas vezes, até... principalmente ocorre muito, até na criminalização secundária, a mulher já havia sido criminalizada uma vez, e aí ela recebe a etiqueta de traficante, e ela abandona, ela sai do tráfico de droga, mas o tráfico não sai da vida dela. Aí ela é abordada com uma porção de crack, uma porção de maconha, e puxa no sistema lá, bom, já tinha uma ocorrência por tráfico de drogas novamente. É algo que se apresenta também, é um problema que outros estudiosos, aí, pesquisadores, têm se debruçado bastante, que é o que eu chamo de o poder saber da abordagem policial, que naquela interação de segundos, o policial ele tem esquemas tipificadores, até o Peter Bergman fala disso, né? Que o gesto, isso, local conhecido com pontos de venda de droga, mas quem disse que o local era conhecido ninguém sabe, porque isso vai se internalizando na cultura policial, e basta que o abordado ou a abordada esteja naquele local para ser categorizada como traficante de drogas. As pessoas são posicionadas dentro de um imaginário policial, né, que é internalizado ao longo dos anos. Isso é muito grave, porque se nós não temos investigação, é infrações de segundos, em alguns minutos, que nós definimos se a conduta é tráfico ou posse para consumo pessoal. E nós estamos falando aqui em privação de liberdade, nós estamos falando em mulheres que não vão perder o convívio com seus filhos, mulheres que vão ser submetidas ao medievo carcerário, esse processo de desumanização que é o nosso ambiente carcerário, lamentavelmente, né? Só para encerrar aqui, eu sempre digo que a gente precisa de um fair play em matéria de política criminal. Nós precisamos, talvez, iniciar esse debate existe, mas talvez de forma concreta começar a agir como teve o caso do habeas corpus, agora até anotei o número aqui, 143641, que concedeu liberdade às presas provisórias que eram gestantes ou que eram responsáveis pelos seus filhos até 12 anos de idade. Talvez esse seja um fio da meada para a gente fazer uma discussão mais profunda em relação a esse problema que é a criminalização no âmbito do tráfico de drogas no Brasil, que foi o responsável por um boom carcerário. E quando a gente faz esse recorte de gênero, nós temos algo muito dramático, algo que deve ser debatido no Brasil, né? Porque não pode, de uma hora para outra, um único tipo penal, ele fazer com que no Rio Grande do Sul nós tivéssemos uma construção de 3 presídios aí em pouco mais de uma década, 3 presídios femininos. Bom, eu agradeço, então, muito a participação de vocês. Eu acho esse assunto super interessante. Por mim, a gente ficaria mais tempo conversando, mas também temos hora, né? Então, muito obrigada pela participação, pela contribuição de vocês. A gente vai ficar com essa live salva, então, no Facebook do Observatório de Direitos Humanos da UFSM e também da Pró-Reitoria de Extensão no YouTube da Pró-Reitoria de Extensão também. Então, muito obrigada a todos que participaram. E só para repassar para vocês, a gente recebeu vários elogios, vocês, né, receberam vários elogios sobre a fala de vocês, então, das pessoas que estavam assistindo. Então, muito obrigada e uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.